Vai lá, e agora? Agora vai. Agora Tá, vai? agora. Eu tô assistindo aqui Tá. do Facebook. Aqui, ó, tá live, ó, 10, 12. Entrou no meu? Atualiza o seu. Agora vai lá. Aí, ó, lógico que tá. Então, beleza. Valeu, pode ir lá. Valeu. Bom, gente, boa noite a todos, todas, todes. É uma satisfação. Estamos aqui começando mais uma live. Para quem ainda não me conhece, quem vai assistir essa live depois pelo nosso canal do YouTube, vou me apresentar. Meu nome é Rafael, sou morador aqui da cidade de Osasco, faço parte do coletivo Pensamos Assim Diferente e também faço parte do coletivo Cristãos contra o Fascismo. Hoje nós vamos fazer uma live cujo tema é Homofobia é pecado, desconstruindo o preconceito e semeando o amor. Para essa live de hoje, eu convidei dois amigos meus, duas pessoas que eu tenho um carinho imenso e que vão ajudar a gente nesse bate-papo. Então, eu vou pedir para que cada um se apresente, fale um pouco sobre si, e aí a gente dá início na live. Daniel, você é o primeiro. Fala, pessoal, boa noite. Primeiramente, quero agradecer o Rafael pelo convite. Eu acredito que é uma temática muito importante, necessária, e é um prazer estar aqui. Eu sou o Daniel, também moro aqui em Osasco, sou estudante de educação física e trabalho como professor de dança. E sou gay. Vai lá, Brunão. Meu Deus, travou o Bruno. Pera, vamos contar aí. 5, 4, 3, 2, 1. Não foi. Mas vamos esperando aí. Bom, Opa, o Bruno tá voltando. O Bruno tá voltou? voltando. Vai lá, Brunão, se apresenta aí. Meu Deus. Eu acho que é o sisteminha aqui, viu? Porque o Wi-Fi aqui não tá oscilando, mas eu tirei, eu pus no 3G. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tô te ouvindo. Se apresenta aí pra galera. Meu Deus, o Estão me inimigo tá ouvindo? furioso com as nossas almas hoje, não é possível. Bom, enquanto o Bruno não volta aí, vamos falar um pouco do porquê dessa live de hoje, tá? A homofobia, infelizmente, é algo recorrente na nossa sociedade, tá? Vamos puxar um pouquinho na memória a coisa de... Deixa eu ver, o Bruno tá voltando. Esse Bruno tá voltando. Bom, o Bruno tá voltando. Vamos lá, Brunão. Será que você consegue se apresentar agora? Estou vendo vocês aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora a gente tá te vendo. Tenta se apresentar aí. Pode ir lá. Voltei. Vai lá. Se apresenta aí pra galera. Meu Deus. Meu Mas o Deus. sistema não quer colaborar. Tá me ouvindo? Vai lá. Tamo ouvindo. Pessoal, são os valadão aqui, ó. O Wi-Fi tá bom, viu? Eu tô olhando aqui, ó, eles estão burlando o sistema aí pra gente não Oração falar. contrária. Pessoal, Oração contrária. só pode. Meu nome é Bruno, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou nascido e criado em Osasco também, sou advogado, também sou gay. Acho que o único gay aqui que nós temos certeza que não é o Rafa, o Daniel nós somos. Bom, gente, então eu chamei o Daniel, chamei o Bruno, que são dois queridos, são duas pessoas que eu conheço, que eu sei do caráter, da índole e do posicionamento deles, quando eles levantam essa bandeira da luta contra a homofobia, e principalmente quando essa homofobia ela passa por espaços onde ela não deveria passar nem na esquina, que é pelas igrejas, né? É muito triste, nós que professamos uma fé cristã evangélica, vemos diariamente declarações, posicionamentos homofóbicos e preconceituosos contra a pauta LGBTQI+. Como eu estava dizendo, não é de hoje que nós vemos esse posicionamento conservador, preconceituoso, retrógrado contra a população, a comunidade LGBT. Vamos lembrar, nós estamos agora em setembro.
o mês passado o Brasil viu uma polêmica muito grande quando a Natura escolheu a Tami para poder fazer uma propaganda do Dia dos Pais. Coisa que a própria justiça hoje já reconhece, você, qual que é o gênero que você se identifica, né? Você pode ser registrado, você tem o direito de ser chamado por aquele nome, enfim, e a Natura resolveu promover uma campanha publicitária com a Tami e trouxe para o debate essa polêmica, né? E foi muito criticada por vários setores conservadores da igreja, pastores que sempre se colocam como defensores da moral e dos bons costumes, enfim. Então, nós vimos também o ano passado, quando o Porta dos Fundos, ele fez aquele especial de Natal, e ele trouxe um retrato de um Jesus que seria gay. E houve até atentado no estúdio ali do pessoal do Porta dos Fundos. E aí eu fico me perguntando se essa galera leu realmente a Bíblia, porque quando da narrativa do Gênesis sobre a criação do homem, a Bíblia vai dizer assim, que Deus, ele conversando com Jesus, ele diz assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, todos nós somos feitos, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, independente da sua orientação sexual, independente da sua raça, independente do seu credo, independente de qualquer coisa, todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quer dizer, quando nós pegamos e falamos que Jesus ele não pode ser retratado numa imagem de um homossexual, nós estamos dizendo que os homossexuais não são pessoas, ou que eles não são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, eles são feitos à imagem e semelhança do quê? A imagem e semelhança de quem? E aí nós vemos pessoas que alimentam esse discurso preconceituoso, esse discurso de ódio, que acaba culminando numa violência ridícula que existe no Brasil. O Brasil é um dos países que, ó, para você ver, o Brasil é um dos países que mais consome pornografia LGBT e é um dos países que mais assassina essa comunidade. Para você ver a hipocrisia. Então, eu chamei eles hoje aqui para a gente poder fazer essa live, muito para levantar essa bandeira, levantar essa pauta, essa questão da defesa do direito da comunidade LGBTQI+, e mostrar que esse Jesus que eles estão tentando pregar por aí, esse Jesus que eles estão tentando mostrar de uma maneira hegemônica, um Jesus rotulado de conservadorismo, um Jesus preconceituoso, esse é o Jesus deles, esse não é o Jesus narrado nos evangelhos. Então, esse é o motivo pelo qual nós vamos estar fazendo essa live. Há 3 anos, mais ou menos, nós elegemos um presidente hoje que é um verdadeiro genocida, né? Um cara que não respeita a cultura, um cara que não respeita a ciência, um cara que não respeita a pesquisa, um cara que está botando fogo no Brasil, um cara que está destruindo as empresas públicas, e esse cara que não tem preparo nenhum, que não teve qualificação nenhuma para poder ocupar o cargo que ele exerce, ele foi eleito à base de 2 fake news. Uma delas, que é a fake news do kit gay, e outra que é a da mamadeira de piroca. Bom, vamos lá. Primeiro que isso já ficou claro hoje, que nós estamos falando de fake news, né? Essa questão do kit gay, da mamadeira de piroca, isso não passa de fake news. Mas ainda que isso fosse algo relevante, alguém vai dar uma mamadeira de piroca para você tomar à força? Se você quiser tomar uma madeira de piroca, meu irmão, você vai lá e toma, ninguém vai te obrigar a isso, você entendeu? E kit gay, eu quero saber de onde que eles trouxeram isso, porque na escola não tem nem papel higiênico na escola pública. Na escola pública, inclusive, que esse governo votou a favor pelo congelamento durante 20 anos dos investimentos em saúde e educação. Na escola pública não chega papel higiênico, quanto mais kit gay para as crianças. Então, isso é uma falácia. Mas esse discurso, ele foi muito alimentado. Então, nós podemos ver que em pleno século XXI, ainda existe um ódio e um preconceito muito grande sobre esse tema. E hoje nós vamos desmistificar aqui várias crenças que são colocadas quanto à questão LGBT, ser coisa do diabo, ser coisa do demônio, enfim, ser coisa do mal. Não. Jesus, a Bíblia fala que de uma fonte não pode jorrar água doce e amarga, e a única fonte que jorra do Cristo é a fonte do amor. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Bom,
Uma das falas, né, o André Valadão, ele disse que a igreja não é lugar para homossexuais. E o que nós três temos em comum aqui é que nós três já frequentamos, né, eu ainda frequento, uma igreja evangélica. Então eu queria que, agora pode começar pelo Bruno, depois vai para o Daniel, como que foi a passagem de vocês pela igreja, quanto tempo vocês frequentaram e o que os levou a saírem da igreja, hoje vocês estarem fora. Será que isso que o André Valadão disse, que igreja não é lugar para homossexual, é algo que, de fato, os pastores, os líderes têm pregado em cima dos seus púlpitos? Pode falar, Bruno. Com certeza. Se oscilar, se eu desaparecer, espera meio segundo que eu volto, que eu já vi aqui que caiu e voltou, tá? Com certeza, com toda certeza. Eu fui nascido e criado numa igreja pentecostal muito antiga, centenária no Brasil, e sim, ouvi isso lá, né? Apesar de que naquela época eu não era gay assumido, não tinha saído do armário, mas a gente ouvia e via nas pregações, você quer vir gay, você pode vir gay, mas você tem que ter uma mudança de vida, se converter e passar os nossos padrões, mas são padrões completamente subjetivos, porque as pessoas não eram gays, mas eram pessoas corruptas, muitas vezes desonestas, proselitistas, mas elas não eram homossexuais, então isso aí para eles era muito interessante. Depois eu saí de lá, fiquei nessa igreja, nasci, me criei lá, fiquei 1, 2, 3. Ele falou para contar até 3, né? Não, espera aí, gente. Espera aí que ele vai voltar. Até uns 22. Aí, voltei, tá vendo? Ela aparece a mensagem aqui de volta. Voltou. Eu vi que se eu clicar, ele dá problema, tem que esperar voltar. O que acontece? Depois eu saí dessa igreja e fui para uma igreja batista, em tese muito progressista, uma igreja de um pastor aí famoso e muito acolhedora e tudo muito legal, e pai, fui para lá. E lá a política deles era a seguinte, seja gay, não há problema em ser gay. Nós achamos que é pecado, mas todos somos pecadores. Então era uma questão de falta de pertencimento. Se gay, mas ficasse na sua, você podia estar... Em ambas as igrejas era isso. Se você fosse gay e ficasse na sua, nessa primeira igreja você não podia dizer que era, você podia pensar. Nessa segunda você podia dizer que era, mas desde que você não se comportasse como que eu não sei qual é o comportamento que eles enxergam, um comportamento gay, você podia permanecer. Então foi por isso que eu deixei as instituições religiosas, por esses motivos. E você, Daniel, fala um pouco aí da sua experiência. Eu cresci, né? Fui levado pela minha avó para a igreja desde pequeno e também sempre ouvi que era pecado ser gay, né? E aí com 17 anos, quando eu descobri, né? Porque aí tem o lance da descoberta, né? Eu sempre fui, olhando lá para trás, eu sempre tive, né? Características de uma pessoa que nasce gay. E quando eu me descobri gay com 17 anos, eu me vi tendo que decidir, tipo, que eu não posso ser morno e não posso ser morno, né? Ou eu tenho que ficar lá no mundo, ou eu venho para dentro da igreja, mas aí é o que o Bruno falou, eu preciso mudar, preciso viver uma mudança. E eu falei, não, eu não vou negar quem eu sou. E foi quando eu saí da igreja com 17 anos. Eu tive experiências em outras igrejas, porque eu não sei se vocês sabem, existem igrejas inclusivas, que são igrejas formadas por gays que saíram de suas igrejas, né, com base nesse discurso de ódio, nessa palavra que não te inclui, e formaram suas próprias igrejas para falar do amor de Deus. Experiências inclusivas e tudo mais, mas sempre ficou muito latente na minha mente de, tipo, essa palavra de, tipo, você não pode ser gay é pecado, e, tipo, né, o salário do pecado é a morte, paraná. Então, tipo, isso sempre foi muito forte, porque eu cresci ouvindo isso, né? E aí, tipo, eu tive até uma fase na vida de crise de identidade por conta disso. Então, eu me afastei geral da igreja, mesmo a inclusiva, porque eu não me sentia à vontade por conta desse discurso que eu cresci ouvindo, que era pecado. Então, e é um discurso que tem levado muitas pessoas a tirarem a sua própria vida.
porque eles te colocam no centro da questão como se a culpa fosse sua, né? E você disse algo interessante, que aos 17 anos você se descobriu como gay, né? Então, assim, vocês não escolheram ser gay, né? Vocês nasceram com essa condição. Até porque, vamos combinar, que vocês devem ter diversas experiências para nos contarem a respeito de preconceitos, a respeito de situações embaraçosas, a respeito, de repente, até de violência verbal ou física que vocês podem ter sofrido por conta dessa condição. Então, quem em sã consciência iria escolher passar por isso? Concordam? Então, assim, é uma condição que ela é posta por quem? Bom, eu acredito que pelo dono da vida, porque se você nasceu dessa forma e se você é feito à imagem e semelhança do Criador, então, vocês nasceram dessa forma. É algo que ninguém escolhe ser hétero ou ser homo, ou ser bi, ou ser sei lá qualquer outra coisa. Nós nascemos dessa forma. Desculpa te cortar, tem uma Pode frase falar. do Elton John que fala, né, que se existissem gays, se alguém pudesse escolher ser gay, não haveriam gays, né? O Elton John fala isso. Então, e a gente está falando de um homem branco, europeu, que tem um puta de um talento para música, tem muito dinheiro e que não sofre no dia a dia o preconceito, né, as mazelas de uma população pobre, muitas vezes negra, né, que são aqueles travestis, que são aqueles que mais sofrem. E é muito chato, porque essa colocação da igreja de que você está em pecado, você tem que melhorar, você tem que mudar, isso leva diversas pessoas a procurarem a sua própria morte. Aqui em frente à minha casa, eu moro no Rochdale, nós tivemos aqui um rapaz que ele se matou, a família dele toda evangélica, conservadora, nunca aceitou ele da maneira como ele se descobriu, e ele acabou tirando a sua própria vida. E não é um caso isolado, muitas pessoas tiram a sua vida porque você é oprimido por essa narrativa, você é oprimida por esse discurso de que você é do mal, de que você está sujo, de que você é pecador, de que você precisa mudar, de que Deus não está se agradando com você. E essa é uma angústia que acaba consumindo a sua alma. E aí você não vê razão de existir. Você fala, pô, então o errado sou eu. Se o errado sou eu vou acabar tirando a minha própria vida, né? E quando não é você mesmo que tira a sua própria vida, outras pessoas que acabam comprando esse discurso de que vocês são do mal, de que vocês que escolheram viver assim, que são inimigos de Deus. Ora, se vocês são inimigos de Deus e eu sou amigo de Deus, ora, vocês também são meus inimigos, concordam? Então eu preciso eliminar vocês, né? Essa que é a visão hegemônica da igreja. E nós estamos aqui hoje justamente para acabar com essa visão. Nós vamos fazer um contraponto e comprar essa disputa com uma nova narrativa. Eu trouxe aqui alguns dados. Bom, algumas pessoas acreditam que a questão da homossexualidade é vista como algum desvio de comportamento ou algum problema psicológico. E é interessante porque há mais de 30 anos, a Organização Mundial da Saúde deixou de enxergar a questão da homossexualidade como doença ou como distúrbio psicológico. Tanto que ela tirou o sufixo ismo, do homossexualismo, né? E agora ela chama de homossexualidade. Então, assim, a ciência diz que isso é normal. A ciência diz que isso não é desvio de comportamento, tá? E uma outra característica é que 150 espécies de animais na natureza apresentam comportamentos homossexuais. Sabe qual que é a única espécie que critica isso? O homem. O homem. Nós temos 150 espécies de animais que apresentam características e comportamentos homossexuais, homoafetivos. E na natureza não tem problema nenhum isso daí. Agora, o homem é que tenta trazer para o debate, trazer para a discussão, para fomentar o ódio e a revolta, esse tipo de discussão.
O Daniel tem um dado aí também, né, Daniel, sobre a questão da AIDS. Fala um pouco aí sobre a fala da Ana Paula Valadão. Vamos ser honestos aqui, em que essa fala ela tem mais ou menos, acho que uns 3 anos. Mas, pô, o irmão dela falou uma besteira, 4 anos, então. Mas o irmão dela, esses dias, falou uma besteira do mesmo tamanho. Então, assim, é algo que está intrínseco na família. Fala um pouco sobre esse episódio aí, traz aquele dado que a gente estava conversando, por favor. Em 2016, em um congresso, né, lá da igreja dela, a Ana Paula Valadão afirma que ser gay é tão pecado que existe a AIDS, né, que é uma doença feita para punir os gays, né? Então ela afirma assim, olha, o homem não foi feito para ficar com o homem, com o outro, aí a AIDS para provar que é pecado, né? Tipo, ela afirma que a AIDS é uma doença de gay, né? E existem estudos, né? Tem um estudo do Ministério da Saúde de 2007 até 2019, a maioria, né? Ou seja, 58% das pessoas que foram infectadas são heterossexuais, ou seja, não é uma doença de gay, né? E venhamos e convenhamos, se fosse para ser uma punição, então, para os gays, alguma coisa está errada nessa conta. Não bate, né? Não faz sentido. Então, assim, ela afirma que é uma doença de gays, o que é uma burrice, né? Uma fala muito... Os números desmentem ela. Exatamente. Os números, né? Números profissionais, números, tipo, validados, desmentem esse comentário preconceituoso e ignorante. É uma pena. Gente, vamos então, nós estamos com 21 minutos aqui, falamos bastante, mas vamos à parte teológica, que foi a nossa proposta de discussão hoje. Eu sou teólogo, tá? Eu estou na formação do meu bacharel pela Seminário Teológico Mosaico. Eu estou concluindo esse ano também já a minha pós-graduação em teologia também pela Estácio. E fora o coletivo Inadequados, que eu faço parte, e que nós fazemos vários estudos a respeito de sexualidade e diversos outros temas polêmicos, né? Então, vamos ao que interessa. Eu quero pedir pro Bruno já ir procurando aí, Bruno, separa para mim um versículo de Mateus, capítulo 19, e o versículo 7 e o versículo 8. E o Daniel vai separar para mim 1 Coríntios 7, capítulo 12. Mas antes da gente ler esses versículos, eu queria trazer uma informação para vocês e para quem estiver nos assistindo, tá? Gente, vamos começar agora com a parte teológica. Eu peço que vocês abram os seus ouvidos e as suas mentes, se desprendam de qualquer preconceito e vamos pensar aqui, vamos tensionar as ideias. O que eu vou falar aqui não vai ser fácil para muitas pessoas, mas nós precisamos avançar no debate, avançar nessa discussão, principalmente na discussão teológica. Porque na teologia nós temos um ditado que diz assim, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque a Bíblia, ela te dá respaldo para você fazer o que você quiser. Se você quiser promover um genocídio, a Bíblia tem versículos que vão te dar respaldo para isso lá em Números, por exemplo. Né? Se você quiser invadir um povoado, destruir e tomar terras, bom, o livro de Josué vai te dar respaldo para isso. Então, nós precisamos ter um olhar cristão sobre a leitura e sobre a narrativa bíblica. E aí, antes da gente ler os versículos, eu gostaria de dar um dado aqui para vocês. Aliás, deixa eu perguntar para o Bruno ou para o Daniel, que frequentaram a escolinha dominical há muito tempo aí. Vamos ver se eles sabem dessa resposta. Quem que vocês acham que escreveu o Pentateuco? Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quem foi que escreveu? A gente cresce ouvindo falar que quem escreveu esses 5 primeiros livros. Vocês sabem me dizer? Eu não sei. Ai. Bom, vocês não frequentavam muito escolinha dominical.
Perderam nada. Não, ó, quer ver? Eu ia falar isso mesmo, eu confirmei no Google para não passar vergonha, mas a gente aprendeu que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Isso. Assim, a gente cresce ouvindo que quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Isso é uma mentira, tá? Primeiramente, isso é uma mentira. Se você fizer um estudo, qualquer que seja o estudo mais aprofundado, você vai ver que todo o Antigo Testamento, ele foi escrito por volta do ano 580 a.C., que foi durante o exílio da Babilônia, tá? Ou seja, os fatos descritos em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles se deram, no mínimo, 700 anos antes da sua escrita. Tá? Isso significa que quem escreveu não estava lá para ver. Então, a gente já precisa começar a entender a Bíblia a partir dessa perspectiva. Tá? Quem escreveu a Bíblia não foi testemunha ocular. O que a gente pode concordar e entender foi que Moisés é que iniciou a narrativa da poesia do Gênesis, porque o Gênesis, ele é uma poesia, tá? Não entendam Gênesis de maneira literal, Eva, Adão, Noé, Sodoma e Gomorra, isso não entendam de maneira literal, Torre de Babel, isso é um poema, inclusive é um poema que é escrito numa estrutura literária de um quiasmo, tá? Isso é uma estrutura literária judaica. Então, mas tudo bem, Moisés, ele foi passando de maneira oral essa tradição até o período do exílio babilônico. Na época do exílio babilônico, os judeus, eles sentiram a necessidade de começar a escrever, a registrar essas informações. Por quê? Porque estava havendo uma mistura do povo judeu com os outros povos que estavam cativos na Babilônia. Vamos lembrar que a treta entre os judeus e os samaritanos se originam justamente disso, porque os judeus se consideram um povo puro, um povo que esteve no exílio, mas não se misturou com nenhum outro povo, e os samaritanos são aqueles judeus que acabaram conhecendo outros povos, se relacionando e então tendo filhos de raças mestiças. Então, eles não são judeus puros. Por conta dessa mistura, dessa miscigenagem de povos, os judeus mais ortodoxos, eles decidiram, então, começar a transcrever essa tradição que até então era de maneira oral, para que essa literatura não se perdesse. Então, esquece, não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Por que Moisés não escreveu o Pentateuco? Simples, se você for nos últimos capítulos de Deuteronômio, você vai ver que Deuteronômio narra a morte de Moisés. E aqui vamos combinar que nós que somos cristãos, nós não acreditamos em necromancia. Respeitamos todas as religiões, as diversas formas de crença, mas nós, enquanto cristãos, não acreditamos em consulta aos mortos. Então não teria como Moisés ter escrito Deuteronômio, sendo que Deuteronômio narra sua morte. Como que foi isso daí? Se deu por psicografia? Assim como Josué não escreveu no livro de Josué, porque o livro de Josué narra a morte de Josué. Assim como Samuel não escreveu o livro de Samuel, porque Samuel, 1 Samuel narra a morte de Samuel. Então, assim, é uma questão que não se sustenta. Se você fizer uma análise teológica fora do campo da irracionalidade, vamos dizer assim, se você for racional, se você abrir mão das suas primícias, se você deixar de lado o seu preconceito e fizer uma análise técnica, não precisa muito. Como que Moisés escreveu Deuteronômio, sendo que em Deuteronômio Moisés morre? Como que Josué escreveu Josué, sendo que no livro de Josué narra a sua morte? E assim é Samuel e todos os outros livros da Bíblia. Então, vamos lá, recapitulando. Então, todo o Antigo Testamento foi passado a partir de Moisés de maneira oral, tá? E ele foi transcrito, ele foi passado para o papel durante o exílio da Babilônia. Inclusive, foi durante o exílio da Babilônia que surgiram instituições religiosas judaicas conhecidas como
sinagogas. Olha, você vê que na época dos reis, você não ouve falar de sinagogas. Na época de Davi, Salomão e tantos outros reis, você não ouve falar disso. Por quê? Porque eles tinham um templo. E eles iam adorar no templo. Então, quando eles estavam no exílio, um exílio que durou por volta de 80 anos, eles não tinham mais esse lugar de adoração que era o templo, eles construíram sinagogas, que eram pequenas congregações, e ali eles faziam a sua adoração. E ali eles pegaram aquela tradição oral para não se perder com o tempo e com a mistura com outros povos e transcreveram. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque isso já muda completamente a nossa forma de olhar a Bíblia. Porque nós colocamos o texto bíblico como uma verdade irrefutável e divinamente inspirada. E aí a gente vai ver se de fato é isso. Bruno, você achou lá Mateus 19, 7, 8? Achei. Você achou? Pode ler pra gente aí. Acha pra gente aí. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? De vossos corações. De novo aí que caiu. Lê de novo aí que caiu. Lê novamente aí que travou. Travou, lê novamente, por favor. Disseram-lhe eles, então porque Moisés mandou dar-lhe... Não, perdão. Disseram-lhe eles, então porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe eles, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Beleza. Daniel, você achou em 1 Coríntios 7, 12? Sim. O que diz aí? Aos outros, eu mesmo digo isto, não, Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Beleza, beleza. Galera, esses dois textos que nós lemos aqui, eles colocam toda a Bíblia em perspectiva. Esses dois textos que nós lemos aqui, eles colocam toda a Bíblia em perspectiva. Por quê? Vamos entender. No primeiro texto, onde o Gabriel leu, os fariseus estavam tentando colocar Jesus numa sinuca de bico. E falaram assim, olha, Jesus, o que você acha do divórcio? E aí Jesus, né, safo como era, não, você sabe o que está escrito lá, né? Pois deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E aí eles falam assim, não, mas espera aí, Moisés nos deu carta de divórcio. Aí Jesus fala assim, ó, pera. Moisés vos deu carta de divórcio pela dureza do vosso coração. Segura. Vamos para o texto agora do Daniel. Ali, Paulo dando algumas instruções sobre o relacionamento entre cristãos. E aí Paulo ele começa a dar algumas instruções. E aí ele fala assim, olha, peraí, digo eu, não o Senhor. Se você é crente e a sua mulher não é, mas ela aceita ficar com você, de boa, segue o barco, entendeu? Olha que interessante. Tanto Jesus, nessa fala de Mateus 19, quanto Paulo, nessa fala de 1 Coríntios, deixa claro que essas duas recomendações não partem de Deus. Essas duas recomendações não partem de Deus. A recomendação que Moisés deu para em relacionamento ao divórcio, a carta de repúdio, ele deu por conta de uma situação, de uma circunstância que foi gerada naquele meio, e ele precisou, de alguma maneira, arrumar aquilo ali. Ó, isso aí, pô, tá dando treta isso, tá dando uma verdadeira bagunça, eu preciso dar um jeito nisso. Então não foi porque Deus mandou, mas pela dureza do coração do homem, preste atenção, pela dureza do coração do homem, Moisés foi lá e resolveu o que precisava ser resolvido. E agora a gente vai lá para Paulo. Paulo, e aí, como é que a gente resolve essa pipa aí? Ó, faz o seguinte, digo eu, não o Senhor. Não coloca no conta. Eu tô falando para você fazer isso, então faça isso. Então, assim, o que de fato está na Bíblia e que é divinamente inspirado por Deus, e o que na Bíblia está escrito, mas é simplesmente uma narrativa a partir do olhar de quem a escreveu. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Sabe por quê? A lei de Moisés, por exemplo, ela tem, não um nem dois, mas ela tem 613 mandamentos.
613 mandamentos a lei judaica tem. E aí você vê os cristãos que às vezes querem ir lá no Levítico brincar de ser judeu e pensar uma lei de Moisés e falar, não, isso aqui está escrito, tem que ser assim. Não, peraí, cara pálida. Tiago fala que se você quer ser correto na lei e errar em um mandamento, você errou em todos. Então, você quer ser judeu, cumpra os 613 e não escolha o que melhor lhe apraz, tá? São 613. Entre esses mandamentos, existem uns que eu separei aqui que são coisas de outro mundo, ó. Presta atenção. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 25, no versículo 11 ao 12, tá escrito o seguinte, ó. Se dois homens estiverem brigando, e aí, de repente, um estiver apanhando, a mulher desse cara for lá e pegar no saco do outro e apertar para ajudar o marido dela, sabe o que tem que acontecer com essa mulher? A mão dela tem que ser decepada. Agora, pensa comigo. Você acha que Deus estava pensando assim no céu? Moisés, ó, vamos ver comigo. Vai que um dia dois caras estejam brigando aí e, de repente, a mulher de um deles entra no meio e aperta o saco dele. Moisés, se isso acontecer um dia, vamos mandar cortar a mão dessa mulher. Você acha realmente que Deus pensou nisso? Ou você acha que isso foi uma situação? E o Bruno, como advogado, Deus estava com tempo livre, né? Deus estava com muito tempo livre. Imaginar essas coisas, olha. E o Bruno, como advogado, sabe muito melhor do que eu, que primeiro vem a demanda, primeiro vem uma necessidade, para depois a lei sobre aquela situação. Então, o que aconteceu nessa situação? Provavelmente, dois caras estavam brigando, a mulher de um deles viu o marido apanhando, foi lá e quis separar, não conseguiu, pum, nos bagulho do outro. Falou, peraí, meu, você tocou no que é santo, aí não pode. A mulher ainda perdeu a mão por causa disso. E a partir desse acontecimento, isso virou lei. Olha para você ver que coisa sem noção. Mas sabe onde está escrito isso? Na sua Bíblia que você acha que é inspirada por Deus. É só você ir lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 11 e versículo 12. Tem uma outra pérola aqui, que está em Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 18 ao 21. Fala sobre o apedrejamento dos filhos. Diz assim, ó, papai e mamãe, se vocês tiverem um filhinho e ele for muito bagunceiro, e vocês falarem com ele e não dê jeito, sabe o que vocês fazem? Vão lá para os anciãos e conversam com os anciãos. Falam, ó, você é menininho ruim e tal, e você tem que ser bonzinho. Se ele ouvir, beleza. Se ele não ouvir, sabe o que você faz? Você pega seu filhinho, vai até a porta da cidade e apedreja ele e mata ele no meio de todo mundo. Eu tô rindo, tá? Mas é porque... Não, mas assim, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, tá aqui, ó. E tudo que a gente falar aqui, nós estamos dando as referências. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 ao 21. Certo? O escritor aos Hebreus diz que Jesus é a expressão máxima do que nós podemos entender sobre Deus. Então, você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Você quer saber o que Deus faria? O que Jesus faria? Você quer entender quem é Deus? Olha para Jesus. Jesus, ele estava no meio de uma multidão, e aí a molecada veio brincar com ele e tudo, os discípulos, não, sai para fora de menor, sai fora. E aí Jesus falou assim, não, pera, deixa vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Olha, Jesus, ele tinha um olhar amoroso para cuidar das crianças, que não eram nada naquele tempo. Criança e mulher não tinha valor nenhum. E Jesus parou o que ele estava fazendo para dar atenção para as crianças. Você imagina esse Jesus falando para Moisés, ó Moisés, vamos fazer o seguinte, se o moleque não tiver jeito mesmo, você vê que vai dar moleque piranha, manda para a praça lá e taca a pedrada nele. Pois está na Bíblia isso daí, está na Bíblia. Tem mais uma aqui, ó, em Levítico. Levítico, capítulo 15, versículo 19 e 20, fala sobre a regra da menstruação das mulheres. Fala assim, ó, quando a mulher estiver nos seus dias de menstruação, ela precisa ficar 7 dias fora de casa. Fora de casa. Eu tenho 3 aqui em casa. Em casa eu tenho 3 mulheres. Então eu vou ficar 21 dias morando sozinho aqui na minha casa, né? Porque assim, imagina como é que alguém põe a mulher para fora de casa quando ela está em período menstrual? É razoável que a gente aplique isso nos dias de hoje? Ou é razoável que a gente pense que isso saiu da mente de Deus? É óbvio que não. É óbvio que não. Tudo isso que nós estamos falando aqui, estamos dando as referências bíblicas. Quando você compara com o caráter do Cristo, é incompatível com Jesus. É incompatível com Jesus mandar cortar a mão de uma mulher, porque ele pegou uma mulher que foi pega em ato de adultério e entrou na frente dela e falou assim, ó, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado.
Jesus pegou as crianças e falou, deixa vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Jesus pegou uma mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue. E quando aquela mulher tocou nele, ela deveria ser apedrejada pelo que diz essa lei aqui de Moisés, entendeu? Jesus falou assim, peraí, alguém me tocou, mas me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Olha para você ver. E aí você pega e você olha essas passagens e você acha que foi Deus que pediu, Deus que deu essas ordens? É óbvio que não. É óbvio que não. E aí você fala assim, pô, mas espera aí, o que aconteceu com Moisés? Moisés estava, sei lá, brisado? O que aconteceu com Moisés? Não, cara, a gente estava num outro contexto. A gente estava com um povo que saiu do Egito, que não tinha o mínimo de ordem, que estava tudo uma bagunça, estava tudo uma zona, ninguém respeitava Moisés, a liderança de Moisés foi questionada diversas vezes. Então, assim, pera aí, eu preciso colocar uma ordem nisso aqui. Entendeu? Então, essas leis que Moisés colocou não foram leis dadas por Deus. Dadas por Deus. Inclusive, se um dia a gente quiser falar só sobre Moisés, eu vou falar sobre Sargão, e aí vão me chamar de herege para baixo. Mas deixa isso aí para outro dia. Mas, assim, foi uma necessidade, foi uma demanda que aconteceu naquele período, e Moisés precisava dar conta. Então, de acordo com o entendimento raso de um homem de 3.000 anos atrás, sem tecnologia, sem internet, sem nada do que nós temos acesso hoje, foi o que ele achou por bem fazer. Isso virou lei, isso virou regra. E dentro de uma estrutura, de uma sociedade teocrática, isso é lei. Isso é lei. Agora, você pegar e querer falar que Deus, que o Jesus da Bíblia é o Deus que manda cortar a mão de mulher ou apedrejar a criança, cara, aí desculpa, eu não sei que Jesus é esse que você tá, deve ser Genésio, porque o Jesus dos evangelhos não faz isso. Não faz isso. E o próprio Jesus nos ajuda nesse embasamento, porque aí ele mesmo chega para os fariseus e fala assim, olha, peraí, mas Moisés, ele fez ele deu autorização para vocês darem carta de repúdio pela dureza do vosso coração. Foi pela dureza do vosso coração. E não porque Deus queria que alguém fosse se divorciasse ou separasse. Mas vocês não prestam, vocês não valem nada, então alguma coisa tinha que ser feita ali. E quando nós vamos para a estrutura do que Paulo falou, nós também vemos algumas pérolas aqui do apóstolo Paulo. Por exemplo, ó, vamos ver aqui. O próprio apóstolo Paulo, ó, o Daniel, ele leu em 1 Coríntios 7,12, beleza? 1 Coríntios 7,12. Bom, lê novamente aí, Daniel, só para a gente recapitular. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Tá. Agora, olha o que Paulo diz. Eu vou pedir para você ler também aí, Daniel. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Espera aí. 6, 14... Bruno, vai procurando aí, Gálatas 3, 28. Tá bom. Espera aí, travou aqui, Rafa. Quer ler aqui o 14, 15 de Coríntios mesmo? Tá aqui na tela, Berto. Tá aí, então vai lá. 2 Coríntios 6, 14 e 15. E Daniel, procura então Gálatas 3, 28. Ah, não, peraí então. Peraí. 14, 15. Peraí. 2 Coríntios 6, 14, 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, aí Paulo precisa decidir o que ele quer passar pra gente. Porque em 1 Coríntios 7, ele está dizendo que se o camarada for crente ou a mulher for crente e o seu cônjuge não for, tá tudo certo. Beleza, segue o barco. Aí agora, em 2 Coríntios 6, ele já fala que não. Ó, se você estiver solteiro, não casa, beleza? Então, quer dizer, ele aplica uma regra para quem já está casado. Para quem não é casado, ele aplica uma regra completamente diferente. Ou seja, são circunstâncias diferentes. Então você vê que isso não tem nada na igreja até hoje, né? Desculpa te cortar, mas isso é reproduzido até hoje. Ó. Se você não casou, você procura alguém que é crente para casar com você. Mas é exatamente essa que é a questão. Nós pegamos um determinado versículo e transformamos aquilo em lei.
E aí você vê que a própria Bíblia tem as suas contradições, e não tem problema nenhum em eu dizer que a Bíblia tem contradições. Se você falar que não, você tá mentindo para você mesmo. Olha o texto aí. Em uma parte de Coríntios, ele fala assim, ó, gente, é bom não casar. Aí na outra ele fala assim, pô, mas esse já casou? Não, se já casou, beleza. Mas se ele fala que comunhão há entre a luz e as trevas, como que eu vou estar casado com alguém que é das trevas? Segundo a visão do apóstolo Paulo. Não tem a lógica. Se a gente fosse dar uma conotação jurídica para o que ele fez, é o ato jurídico perfeito. Por exemplo, o que já aconteceu eu não posso prejudicar, mas eu preciso prever daqui para frente, né? Tipo, em tese. Então, assim, ele joga o jogo de acordo com a circunstância. Então você vê que não existe um critério que é absoluto. Ele é circunstancial. Ele é circunstancial. De acordo com a situação, eu vejo se é para lá ou se é para cá. Entendeu? Tem uma outra questão. Achou aí, Daniel? Gálatas 3:28? Gálatas 3:28. Espera aí. Vamos lá. Posso ler? Pode, por favor. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Beleza. Agora, Paulo está dizendo assim, olha, em Cristo não há servo e nem livre. Ou seja, em algumas traduções não há escravo e nem livre. Tem uma epístola do apóstolo Paulo no Novo Testamento, onde Paulo ele escreve a Filemon para falar sobre Onésimo, que era seu escravo e que havia fugido. Onésimo encontra Paulo, se converte ao evangelho, Paulo fica sabendo que Filemon, lá do outro lado, também havia se convertido, e aí ele fala assim, ô Filemon, tô mandando uma carta aqui, o Onésimo pisou na bola, mas é o seguinte, recebe ele aí, agora vocês são irmãos, entendeu? Estão congregando na mesma igreja, são do mesmo grupo de varão, então é o seguinte, vamos ficar tudo em paz. E dispensa Onésimo. Peraí, Paulo falou que em Cristo não há livre e não há escravo. E agora Paulo mantém Onésimo dentro de uma estrutura escravagista, sendo propriedade de Filemon. Como pode? Paulo agiu de má fé? Óbvio que não, óbvio que não. Talvez, no entendimento de Paulo, e pela legislação da época, porque até então Onésimo era um escravo fugitivo, talvez se algum soldado romano, alguma autoridade pegasse ele, fosse até pior, então Paulo tentou fazer um meio de campo ali, deixa eu ver o que eu consigo ajustar, né? E aí ele pega e manda Onésimo de volta para Filemon, mas não muda aquela estrutura escravagista, que em Gálatas ele critica. Você entende? Então, peraí, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Nada, não aconteceu nada. Aconteceu a mesma coisa que acontece comigo e acontece com você. São circunstâncias, e nós agimos de acordo com as circunstâncias. Às vezes eu preciso fazer algo em uma situação, em outra eu faço outra completamente diferente. É de acordo com a necessidade. Mas o que eu não posso pegar é um versículo isolado e transformar isso numa regra imutável, porque nós trouxemos aqui diversos exemplos, vamos para o último exemplo aqui, aonde o pau que dá em Chico não dá em Francisco. Esse aqui não precisam ler. Tá? Eu vou falar em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, Paulo fala que na igreja as mulheres estejam caladas. Que a mulher na igreja ela não é permitido falar. E aí, hoje, século XXI, no Brasil, nós temos igrejas que até hoje mantêm esse dogma, mantêm essa doutrina de que a mulher na igreja não pode falar, porque Paulo falou. Agora, peraí, olha o que Jesus fez. Jesus, ele sentou num poço e trocou uma ideia com uma samaritana. Uma samaritana que já tinha tido 7 casamentos. Quer dizer, primeira coisa que você vê ali que é algo que jamais um judeu faria, que é um judeu falar com uma mulher. Porque a mentalidade do povo judeu era essa, a mulher fica calada. Segundo, além de ser mulher, é samaritana. E além de ser samaritana, era mal falada porque já teve 7 maridos. O que Jesus fala para essa mulher? Jesus troca uma ideia com essa mulher e promove essa mulher a profeta. Fala assim, agora vai lá na cidade e fala tudo isso que eu tô te falando. Ó, vai lá, que você bebe dessa água, você volta a ter sede, mas da água que eu te der para beber, você nunca mais vai ter sede, porque no seu coração vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Essa mulher fala, você é Rabi, você é o mestre, você é o Messias. Ele fala, sou eu. Agora vai lá, você está promovida a profeta. Vai lá na tua aldeia e fala para todo mundo que Jesus esteve aqui. Tá vendo o comportamento de Jesus para com uma mulher e o comportamento de Paulo para com a mulher?
Mas aonde esses textos estavam até hoje que ninguém nunca parou para pensar ou fazer uma análise crítica sobre isso? Então, assim, você vê que existe uma situação e a mesma situação. Em um caso eu faço isso, mas em outro eu faço aquilo. Então, existe isso mesmo, existem essas contradições, gente. E tudo bem. Por que nós estamos falando até agora 49 minutos sobre isso? Para deixar claro que, escutem o que eu vou dizer, não me amaldiçoem, não me chamem de herege, por favor. Ou se quiser chamar também, não tem problema. Mas vamos lá. A Bíblia, ela não tem inspiração divina. Ponto. A Bíblia não tem inspiração divina. A Bíblia. Isso faz com que a Bíblia perca o seu valor? Não necessariamente. Não necessariamente. A Bíblia, ela é uma narrativa que foi escrita a partir do ponto de vista de quem a escreveu. É isso. Então você vê no Antigo Testamento, os judeus eles tinham uma visão de um Deus bélico, de um Deus homem, de um Senhor da guerra, que era o Senhor dos exércitos. Então, se eles fossem para a guerra, Deus vai com eles. E aí eles chegam lá e matam e morrem. Ganharam, ó, o Senhor nos deu a vitória. Perderam, ó, nós pecamos, pisamos na bola, então Deus nos entregou aos nossos inimigos. Essa era a visão do povo judeu do Antigo Testamento. Essa era a visão. Não significa que Deus é dessa maneira, porque você imagina Deus mandando um povo invadir um outro povo, matar e levar suas mulheres e crianças como cativa? Deus jamais pediria isso, mas é a visão que aquele povo tinha naquela época e eles transcreveram como se fosse uma ordem divina. E você vê por vários textos que nós lemos aqui que não. Então, para que nós... Ô, Rafa, pode falar. Tem um exemplo até, é uma piadinha que falam, mas que ilustra muito esse telefone sem fio da Bíblia. Pega essa história da mulher samaritana, veja, que conversou lá com Jesus, e faz o convite de casamento, certo? O cara vai fazer o casamento, é uma piada, mas ilustra bem. O cara vai fazer o casamento, aí ele pede lá para abordar no casamento, aquele convite de casamento lá. Opa, travou. Daniel, você aguenta mais 15 minutinhos aí? Tranquilo. 1 João 4. Então, ele falou assim, o amor... Voltei? Voltou. Fala lá. A gráfica travou, a gráfica não funcionou hoje. Vai ter que refazer o convite de casamento. Eu vou fazer o convite, aí coloca assim, põe em 1 João 4,18, o amor lança fora o medo supõe castigo, não sei o que, papapá. Aí o cara da gráfica não é um cristão, não conhece a Bíblia, fala, isso aqui deve ser um traço, manda grafar João 4,18, que está escrito, porque tiveste 5 maridos e nenhum te pertenceu. E aí acaba com o casamento da pessoa. Entendeu? É a mesma bafão, hein, meu? Você vê que pega a mesma coisa ali. Entendeu? É o mesmo princípio. Ele escutou uma coisa, mas ele não absorveu e jogou outra totalmente contrário. Então, agora que já ficou claro que a Bíblia tem o seu valor, tem o seu contexto histórico, é o livro que nos fala sobre Jesus. Se nós aprendemos hoje, nós somos cristãos porque acreditamos no Cristo, e esse Cristo é narrado nos evangelhos, a gente já deu valor à Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. O que nós não podemos achar é que a Bíblia foi um livro que foi escrito assim e codificado pelo céu e que desceu, sabe, como maná na mão da igreja evangélica do século XXI, que é uma igreja evangélica que amaldiçoa, que gera preconceito, que gera violência, porque não é. Vamos agora especificamente para as questões LGBT. Então, eu separei aqui alguns versículos para a gente poder fazer uma hermenêutica, tá? A hermenêutica é quando nós pegamos um texto, ó, Bruno fugiu, ficou com medo, daqui a pouco ele está aí. Daniel, vai separando para a gente Levíticos 18, 22. Peraí. Hermenêutica, para quem não sabe o que é hermenêutica, voltou, Bruno? Voltei. Eu estou ouvindo vocês, mas eu não apareci.
Ah, beleza. Então, eu estava dizendo aqui, nós vamos fazer agora uma hermenêutica sobre os principais textos bíblicos que são usados como desculpa para atacar a comunidade LGBTQI+. E o que é uma hermenêutica? Hermenêutica é quando nós pegamos um texto e nós analisamos o contexto. Em que época, para quem, em qual período, qual o objetivo, tá? Então, a gente vai fazer uma hermenêutica sobre os principais textos. Eu já pedi para o Daniel procurar em Levítico 18, 22, e você, Bruno, já procura aí em 1 Coríntios 6, 10. Tá bom. Na hora que você achar, você pode falar, Daniel. Tá, vamos lá. O cego, ou quebrado, ou aleijado, o verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, estes não ofereceis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Esse daí, Levítico 18, 22? 18, 22. Não, pô. Pera. Opa, não. Estava no lugar errado, foi mal. Ei, tem certeza? É aquele famoso, o 18, 22 é o famoso. Então, tem certeza que né? Vamos lá. Com um homem não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Então, vamos lá. Beleza, isso aí mesmo. Olha que interessante, ó. Com um varão não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Sabe quem é o sujeito aqui, o problema na situação? A mulher. O problema não é o cara se deitar com outro cara. O problema é o cara se colocar na mesma posição que a mulher. Porque quem escreveu a Bíblia, e principalmente nessa época, escreveu com um olhar completamente machista, dentro daquilo que hoje nós chamamos do patriarcado. Então, você vê que, primeiro, já ficou claro que isso não foi uma ordenação divina, tá? A gente já deu outros exemplos aqui das besteiras que Levítico nos mostra, mas é interessante também que você vê assim, ó, se fosse algo relacionado à homossexualidade, por que eles não falaram que nem a mulher também não se deitasse com outra mulher? Vocês perceberam que eles falaram assim, ó, não se deite com um varão como se você fosse mulher. Porque o erro aí não está em se deitar com outro varão. O erro está entre você se colocar como uma mulher. Porque a mulher, naquela época, sempre, desde sempre, na verdade, a mulher ela sempre foi subalternizada. Né? A mulher sempre foi subjugada, objetivada. Sabe, a mulher era um objeto, a mulher não era nada. Então, quando Moisés de maneira oral, e isso foi transcrito, nós já falamos, lá no período do exílio babilônico, essa tradição, ela tinha como objetivo o seguinte, ó, mulher, tanto é que, mas você é varão galileu e tá falando com a gente, que a mulher falou para Jesus, né, na passagem que nós já citamos. Então, assim, o homem não poderia de maneira nenhuma ser associado a uma mulher, porque ser mulher, naquela época, era não ser nada. Então, se o homem se deita com outro homem, e a posição. E você vê que ele não fala aqui do ativo, ele fala daquele que se coloca como se fosse a mulher, como se fosse o penetrado, né? Então, assim, né, se você. Então, assim, se você se coloca nessa posição, você ficou com uma mulher, a abominação é. Então, vocês entendem o que é uma hermenêutica? Então, hermenêutica é isso. Você precisa pegar esse. Você precisa perguntar: peraí, mas e se uma mulher se deita com a outra? Não, aí Moisés não escreveu nada. Viu como é que é a questão? Segundo texto, 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, repete aí, por favor. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse 22:15, tem um texto que é bem semelhante a esse. E aí ele fala sobre os efeminados e sobre os sodomitas novamente. É interessante quando você aprende que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. E, sendo escrito em grego, a palavra efeminado e sodomita não existe no vocabulário grego.
Não existe no vocabulário grego a palavra efeminado ou sodomita. No original, as palavras que são usadas são malakoi e arsenokoi. Se você comprar um dicionário grego, gente, eu estou falando dicionário grego, é coisa boa, eu não estou falando CPAD, tá? Eu estou falando, você vai fazer um curso de grego e procura aí um dicionário que não tenha... Do Silas Malafaia lá não, viu? Se você for no grego de Silas Malafaia, é capaz que tenha lá, né, efeminado e sodomita. Mas se você for procurar um dicionário grego, realmente de um curso em grego, você vai ver que não existe essa palavra. A tradução do original do grego é arsenokoi e malakoi, para efeminado e sodomita. E a mesma coisa acontece em Apocalipse 22 e 15, quando João escreve a lista dos que não vão entrar. E aí é o seguinte, malakoi e arsenokoi não tem absolutamente nada a ver com homossexualidade. A tradução mais próxima do que nós temos de arsenokoi e malakoi para o português está ligado à questão da depravação e da perversão. Então, quando você vê o original, na verdade ele diz assim, ó, nem os devassos... Bruno, lê novamente, e no lugar de efeminados, você lê depravados. E no lugar de sodomitas, você lê pervertidos. Depravados e pervertidos. De afeminados, você lê... no lugar... Não, devassos está escrito. No lugar de afeminados, você lê depravados. E de sodomitas, você lê pervertidos. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os pervertidos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa é a tradução original do grego para o português. Não tem absolutamente nada a ver com efeminado e sodomita. Novamente, essas palavras não existem no vocabulário grego. Não existem no vocabulário grego. Mas o que aconteceu? Bom, aconteceu que quem traduziu a Bíblia do grego, depois, aliás, do grego para o latim, que é a Septuaginta, né? E depois do latim para o português, foi um padre chamado João Ferreira de Almeida, e ele resolveu colocar ali efeminado e sodomita. Simples assim. Foi isso que aconteceu. E aí a gente... Uma mentira contada 100 vezes se torna uma verdade. E aí nós temos, acho que quase 400 ou 300 e poucos anos dessa tradução. Bom, aí você vai falar que é efeminado e sodomita, e você vai procurar no original do grego, essa palavra nem sequer existe. Quando Paulo usou essa palavra de malakoi ou arsenokoi, é um termo que não existia até então. Paulo, ele criou um termo. Olha, é isso. Só que quando você pega aqueles exegetas que, de fato, estudam grego de maneira séria, eles falam, olha, o arsenokoi e o malakoi não tem tradução para o português, que é uma palavra que Paulo usou pela primeira vez. Não havia essa palavra antes. Mas a etimologia da palavra, o que mais se aproxima é de depravado e pervertido. Isso não tem nada a ver com a sua orientação sexual, mas a forma com a qual você conduz a sua vida sexual. Com a questão da depravação e da perversão, e não com a sua orientação. Exato. Próximo texto. Romanos, esse aqui é um texto muito longo, não vamos precisar ler, tá? Mas está lá em Romanos capítulo 1, todo mundo que fala mal, né, da comunidade LGBT conhece esse texto de cor e salteado, que fala lá o apóstolo Paulo falando que Deus entregou as paixões infames dos seus corações, porque até as suas mulheres deixaram o uso natural, se envolvendo com outras mulheres, e os varões se inflamando contra os varões, e bibibi, bababó. Bom, isso tá em primeira Romanos. Era chato, né, rapaz? Mano, Paulo fez muita coisa boa, cara, mas ele atrasou um lado também, hein? Ele era chato. Existem muitos teólogos que falam que Paulo mais atrapalhou do que ajudou. Porque assim, eu até falei, Bruno, que a gente ia mencionar isso daqui, sobre aquela questão de estruturas familiares, né? Não, peraí, daqui a pouco eu falo. Vamos pegar nesse texto aqui de Romanos 1.
O que acontece? Vamos lembrar que esse texto está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, esse texto não está escrito aos Coríntios. Peraí, mas segundo o que esse povo fala, em Coríntios também tinha homossexual. Por que Paulo não escreveu a mesma coisa? Né? Esse texto também foi escrito no Apocalipse de João, concorda? Mas Paulo só usa essa palavra, esses termos, na carta aos Romanos. E aí nós precisamos entender que os romanos, eles tinham um culto ao deus Baco, que era um culto, que era uma verdadeira orgia sexual, aonde as sacerdotisas deste culto muitas vezes eram mortas, certo? Porque era um sexo animal, era um sexo sem limites, certo? Uma verdadeira suruba. Inclusive, é a partir daí que surge o termo bacanal. Bacanal é uma celebração ao deus romano Baco, certo? Então, você vê que é direcionada essa fala do apóstolo Paulo para os romanos, porque Paulo, ele começa, e Paulo, vamos lembrar também que Paulo, ele tinha cidadania romana. Então, Paulo sabia o que acontecia ali nos corredores de Roma. Paulo tinha ciência de tudo isso. Então, o que Paulo fez? Paulo, ele pega, ele conhece a Cristo, ele conhece o evangelho. Paulo, ele tinha uma mente ali de fariseu, uma mente do Deus bélico, uma mente daquele Deus que nós já falamos que manda matar criança, daquele Deus que manda invadir outros povos. Tanto é que ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas para poder ir até Damasco e pegar aqueles da seita chamada cristãos, né, e trazer acorrentados. No meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus, e aí a sua visão muda, né, ele acredita agora no Cristo, o evangelho passa a ser a sua nova regra de fé e prática. E aí agora ele, com o evangelho como algo que vai o nortear, ele vê aquele culto que é feito ao deus Baco, ao deus romano, certo? Onde jovens, inclusive, eram feitos de escravos sexuais, tá? Você não podia falar que você não aceitava aquilo, porque se você era um escravo, você era um escravo, inclusive, sexual. Tá? Pessoas levando até as últimas consequências esse tipo de ação, e pessoas morrendo ali. Então, Paulo, ele pega e ele escreve essa carta aos romanos, e vamos lá, a carta foi aos romanos. Nenhum texto bíblico que hoje faz parte do cânon foi escrito para mim ou para você. Nenhum. Paulo não escreveu a carta de Romanos aos Coríntios. Paulo não escreveu a carta de Gálatas ao pessoal da igreja de Cesareia de Filipos. Paulo, ele escreveu cada carta direcionada a um contexto de determinada igreja. Por isso nós vamos pegar e rasgar e jogar fora? Claro que não. Nós temos muitas referências boas aqui. Mas nós temos que ter um filtro quando nós vamos ler a Bíblia, que se chama Jesus Cristo. Na teologia, nós temos um termo que se chama chave hermenêutica. E o que é a chave hermenêutica? Chave hermenêutica é assim: se eu leio um texto, ela precisa passar necessariamente por um determinado crivo. E o crivo que passa é Jesus. Então, peraí, aqui o apóstolo Paulo está falando que o amor de Deus é tão grande que não importa a altura, não importa a profundidade, não importa a largura, o amor de Cristo vai nos alcançar. Combina com Cristo do Evangelho? Eu aceito. Não, aqui o apóstolo Paulo está falando, entendeu, com o pessoal de Roma. Calma, então vamos entender essa hermenêutica. Então é isso, é passar pelo crivo de Jesus. Até porque, vamos combinar, o que Jesus falou contra a homossexualidade? Nada. Um versículo só que Jesus falou contra a homossexualidade. Nada. E assim, se a gente quiser tensionar um pouco as ideias, Jesus não falou diretamente sobre a homossexualidade, mas Jesus, ele citou um termo falando uma vez sobre os eunucos. E cabe lembrar que os eunucos, além de seres muitas vezes assexuados ou homens que eram castrados, eunucos também tinham muitas características homossexuais, certo? Tanto é que Jesus fala assim, olha, bom, tem uns eunucos que se fizeram assim pelo reino de Deus, teve uns eunucos que foram feitos pelos homens, e presta atenção, tiveram alguns que já nasceram assim. Se você quiser tensionar as ideias, meu irmão, você abre precedente para poder fazer uma discussão sobre isso aí. Entendeu?
Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não importa de Gênesis a Apocalipse, o nosso alvo, a nossa referência é Cristo. Ninguém aqui segue o moisesicismo. Ninguém segue aqui o paulisicismo. Não. Nós seguimos o cristianismo. Nós não somos crentes em Paulo, em Pedro, em João, em Tiago, em Moisés, em Davi, em Abraão, em nenhum desses. A nossa fé, ela está centrada e concentrada no Cristo. E ele é a nossa chave hermenêutica. Ele é o filtro que nós precisamos ter quando nós formos ler isso daqui. Eu pego isso aqui e jogo fora? Claro que não. Isso aqui é a nossa referência para muita coisa. Mas, primeiro, quando nós fazemos essa análise hermenêutica e teológica, fica claro que é uma narrativa. Não foi algo que caiu do céu que nem o maná. E, segundo, não foi escrito para nós. Então, nós temos que pegar o que aquilo nos traz de melhor. O próprio apóstolo Paulo, né? O Bruno falou aí, ele encheu o saco. Mas ele também escreveu umas coisas boas. Ele falou assim, ó, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for honesto, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for de boa fama, se há algum valor, se há algo de bom, nisso pensai. É nisso que você precisa pensar. Voltando aqui, que eu estava dizendo, o Jesus, ele não falou nada sobre a questão homossexual. Jesus não falou nada sobre a estrutura da igreja. Essa estrutura que a gente vê hoje entre pastor, diácono, presbítero, bispo, enfim, que cada igreja tem a sua, Jesus não construiu isso. Jesus não falou nada a respeito da estrutura familiar. Você pode ver, ó, o próprio apóstolo Paulo tem uma parte que ele fala assim, ó, se você quiser buscar o ministério, que você seja marido de uma só mulher. Peraí, por que marido de uma só mulher? Porque para ele ter falado isso é porque provavelmente naquela época haviam homens que tinham mais do que uma mulher e que frequentavam a igreja. Só que aí ele vai falar assim, olha, naquele texto que nós lemos em 1 Coríntios 6, não largue só mulher. Então, se você tem 2, 3, 4 mulheres, bom, vem, mas você não vai ser pastor aqui, beleza? Você não vai ser obreiro. Agora, se você tem as suas mulheres, não, vai você e suas mulheres ser felizes, só que você vai ser só membro. Quem construiu toda essa estrutura religiosa e social foram os apóstolos, não foi Jesus. Não foi. Tá certo? Tá errado? Depende. Eu não vou entrar no mérito de se isso está certo ou se está errado. O que eu estou dizendo aqui é que foi a melhor maneira que eles enxergaram, na visão deles, para que o evangelho fosse pregado e fosse propagado. Foi a melhor maneira que eles encontraram. Mas não significa que é a única. E não significa que é a maneira de Deus. O Jesus que nós conhecemos nos evangelhos é um Jesus que nos apresentado através do amor. Através do amor e só pelo amor. Então, André Valadão, me desculpa, meu querido, mas se a comunidade LGBT quiser, o lugar deles é na igreja sim. É na igreja sim. Porque Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O coração, os braços e o coração de Jesus estão abertos para todos e todas, indistintamente, homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, independente da sua orientação sexual. O coração de Jesus está aberto a você. E se você, por algum motivo que está assistindo essa nossa live, foi excluído da sua igreja, acha que não tem nenhum lugar que vai te acolher, meu irmão, tem sim, pode nos procurar, porque existe uma comunidade aberta, te esperando para te dar um beijo, para te dar um abraço e para falar, ó, em Cristo você está comigo e em Cristo somos mais do que vencedores, tá? Eu vou pedir para o Bruno e para o Daniel fazerem as considerações finais dele e eu fiquei muito feliz com essa live, porque eu espero que aqui, teologicamente, não foi história da carochinha, teologicamente nós temos derrubado diversos mitos e diversos tabus que são usados para que o preconceito consiga imperar no nosso país. Pode falar. Bom, vai lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o seguinte.
Eu quero parabenizar, Rafael, a sua atitude, porque o que a gente mais vê quando existe algum tipo de manifestação como essa da Ana Paula Valadão são as pessoas que simplesmente lavam a mão de tipo, olha, eu não penso como ela, nem todo cristão é assim, nem todo mundo é assim, mas dificilmente alguém faz como Jesus, entra lá na frente do povo que está apedrejando, para tipo falar, olha, quem tem pecado, atire a primeira pedra, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, assim, o seu posicionamento enquanto cristão, de tipo falar, olha, nem todo cristão é igual, eu não penso como ela, mas eu penso dessa forma, e expor o que você acredita, o que é a tua verdade, é algo que precisaria ser feito, né, por mais pessoas. Porque, assim, enquanto de um lado você tem uma pessoa, tipo, né, uma parcela da população que prega esse discurso de ódio, que automaticamente incita a morte, né? Incita os assassinatos, que aí justificam o Brasil estar no topo, né? do mundo de país que mais assassinam homossexuais. Enquanto você tem, de um lado, pessoas que contribuem para isso, seria importante ter do outro pessoas que falam assim, não, não é bem assim. Vamos conversar, vamos discutir. Eu acho que esse papel é fundamental. Eu acho que isso faz a diferença. Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui faz a diferença para parar para tipo analisar a situação e tal e falar assim, olha, não é bem assim. Eu acho que esse tipo de atitude é que realmente muda o mundo, né? Então, eu agradeço o convite e agradeço o seu posicionamento, porque são pessoas como você que nos ajudam. Obrigado. Obrigado, Daniel. Vai lá, Brunão. Dá suas considerações finais aí. Eu faço minhas palavras do Daniel, as palavras do Daniel. A gente precisa sempre se impor, porque Jesus foi alguém que levantou bandeiras, ele não foi omisso. Sim. Mas eu tenho para mim a seguinte frase. Eu ouvi uma frase uma vez do Brennan Manning, ele já morreu, ele é um autor, para mim é o meu autor preferido, que fala sobre fé, evangelho e tal. E ele fala o seguinte, estou certo de que no dia do julgamento o Senhor Jesus nos fará apenas uma pergunta, você creu que eu lhe amava? E ele explana o vídeo dele dizendo o seguinte, sim, o mundo será dividido entre dois tipos de cristãos, os que acreditaram nisso e viveram de acordo com isso, e os que acreditaram nisso de tabela, acharam que era uma verdade, mas que tinha um limite para determinado amor. Por que eu deixo essa frase? Porque essa frase é o que conduz a minha vida e eu espero que seja aqui, sei lá, que ela surta um efeito na vida das pessoas que se sentem marginalizadas em relação ao inimigo aí, ó. No final o inimigo também tá atacando, ó. Na hora que ele tá se posicionando. Voltei. Se Jesus, ele no decorrer do ministério dele, na vida dele, ele se posicionou, ele enxergou o marginalizado e ele fez Jesus ter o caráter de Deus, ou seja, nós conhecemos Deus através de Jesus. Se ele disse que o marginalizado tinha um valor e ele o amava, ele nos ensina, primeiro, a sermos amados e depois a olharmos para essas pessoas com amor. Isso é o que eu quero dizer para todas as pessoas que se sentem excluídas, marginalizadas em razão da sua sexualidade. E para o André Valadão eu queria dizer chupa, entendeu? Só. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é complicado? É que assim, ó, para você ver como essa questão do evangelho é uma questão louca, né, velho? É por isso que o apóstolo Paulo fala assim, que o evangelho é loucura para os que perecem, né? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu não acredito na salvação enquanto algo metafórico, que vai ser escatológico. Eu acredito na salvação quando você entende, quando você tem essa metanoia de entender que o mundo esse lugar é isso aqui, ó. Porque Jesus falou, ó, quando perguntares aonde é o reino de Deus está entre vós, certo? Então, assim, eu acredito que céu e inferno tá aqui, gente. E cabe a nós que fomos salvos
salvos por essa consciência do Cristo, transformar esses lugares que são verdadeiros infernos na Terra no reino de Deus, levar isso daí. E você vê que isso é tão louco que o apóstolo Paulo fala isso, né, que a palavra da cruz é loucura. Por quê? Porque Jesus, ele nos constrange a amar pessoas que nem o André Valadão. Para você ver que loucura, né? Mas é isso, nós somos seguidores do Cristo e precisamos disso. Gente, nós vamos deixar no Facebook essa live salva e depois eu vou tá subindo essa live também para o nosso canal do Pensamos Assim Diferente e deixarmos salvas no YouTube. Quem assistir, eu espero que goste, eu espero que seja uma palavra de conforto, eu espero que você seja alcançado por essa mensagem e saiba que, a despeito de qualquer outra coisa, Jesus te ama. Jesus te ama. A palavra de Jesus é sempre até o André Valadão ele ama, a gente ama todos nós. Até o André Valadão, até o Bolsonaro Jesus ama. Até o Bolsonaro. É verdade, fazer o quê, né? Mas é isso, ama todo mundo. Gente, Daniel e Bruno, esperem 2 minutinhos na hora que eu desligar aqui a live, só para a gente fazer os finalmente aqui, tá bom? E com relação ao pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço, beijo no coração, Jesus ama vocês e todo poder ao povo. Tamo junto!